palavra dele. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Vamos dar sequência aí à série na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Série essa que já começou há algumas semanas atrás. Creio que alguma coisa em torno de 4 semanas, pastor, mais que isso. 5 semanas atrás, né? Hoje é a 6ª mensagem em Romanos. Muito bem. Então, hoje nós vamos caminhar aí apenas 2 versos. Eu acho que o pastor Henri fez isso para garantir que eu não passasse do horário, não é? Então, vou dar só 2 versículos, que daí não dá ruim, não dá errado, tá? São 2 versículos, a gente consegue explicar palavra por palavra e não estourar o tempo. Glória a Deus por isso. Você abriu sua Bíblia? Romanos 1, 24 e 25, são só 2 versículos. Nós vamos ler e vamos comentar e extrair dessa porção preciosa da palavra de Deus alguns princípios para a nossa vida. Romanos 1, 24 e 25. Eu vou ler na NAA, se tiver aí, é melhor. Nova Almeida atualizada, NAA. Tá? Isso. Só volta aí para o iniciozinho do verso. Isso, muito bem. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Se a gente pensar num título para essa mensagem aqui na série de Romanos para a juventude, talvez seja o seguinte: não mude a sua adoração. Parte 1. Porque vai ter parte 2 e parte 3. Não mude a sua adoração. Não adultere a sua adoração. Não distorça a sua adoração. Porque quando você faz isso, você corre um grande risco. E para usar as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, quando ele prega esse texto, você corre um grande risco de sofrer sobre a sua vida a retribuição. Perceba que o texto começa apontando para o que já foi falado, para aquilo que veio antes. Não é assim? Aqui nós temos a primeira palavra do texto, por isso. Por isso, Deus os entregou à impureza. Como assim? Por que Deus os entregou à impureza? Por que Paulo escreve essas coisas que vêm a partir de agora? Você necessariamente precisa olhar para trás. E o que vem atrás? Vem a realidade de que os homens não adoraram a Deus como deveriam adorar. Perceba no verso 21 do mesmo capítulo. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. O que acontece aqui, o que Paulo alerta os romanos logo no início da sua carta? Se você adora a Deus de maneira errada, ou pior ainda, se você adora um Deus que você inventa, você vai correr o risco de sofrer sobre si uma justa e severa retribuição. Aqui nesse próprio contexto, você volta um pouquinho no verso 18, você vai perceber que a justa ira de Deus está sobre a iniquidade e a impiedade dos homens. Se é uma ira justa, é porque os homens que recebem sobre si essa ira são culpados. Culpados o quê? Da iniquidade, do pecado, da perversidade. Aí você fala assim, pastor, isso não tem nada a ver comigo, porque eu sou crente batista, eu tenho até o nome no hall de membros, eu fui batizado ali, ó, ali.
Alguns vão voltar até lá atrás. Eu sou tão crente que eu fui apresentado pela dona Vilma. Eu fui da classe da tia Cida. E depois eu fui batizado aqui no batistério da primeira igreja de Campo Grande. Que legal, parabéns. Que coisa boa. Mas o fato é que se você um dia passou pelas águas do batismo consciente do que você estava fazendo, você o fez porque você tinha a certeza absoluta que você mesmo não iria se salvar. Se um dia você professou Cristo Jesus como seu Salvador, entendendo o que isso significa, você também disse naquele dia, diante de todos: eu sei, eu tenho certeza absoluta que por mais que eu tente, que por mais que eu queira, que por mais que eu tente ser a melhor pessoa do mundo, ainda assim eu mereço exclusivamente o inferno, ou, na linguagem de Paulo, a justa ira de Deus. Mas se você voltar um pouquinho mais, afinal de contas o texto nosso começa com por isso, então a gente precisa ver o que acontece antes. Você vai perceber que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta com um propósito. Esse propósito é demonstrar como a justiça de Deus opera, como a justiça de Deus funciona. Olha só os versos 16 a 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito pelo profeta Abacuque lá atrás: o justo viverá por fé. Perceba então, queridos, que o apóstolo Paulo aqui, ele se preocupa em dizer: Deus é justo, e por isso ele pune o pecado. Mas igualmente ele também diz: Deus é justo e ele provê a justiça sobre a qual o justo pode viver. O que eu e você merecemos? A morte. O que eu e você recebemos exclusivamente através da fé e com base na graça de Deus? A vida. O justo viverá por fé. Onde então a justiça de Deus se revela? No verso 17. Crente que é crente não fecha a Bíblia. Onde a justiça de Deus se revela? Vocês estão em dúvida ainda. Vou perguntar de novo. Onde a justiça de Deus se revela? Não! Professores de português aqui presentes. Interpretação de texto em nome de Jesus. Lê o texto, varoa. Lê o texto. Olha o que está escrito. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Alguém ainda tem dúvida? Vou perguntar de novo a última vez. Onde nós conhecemos, onde é revelada a justiça de Deus? No Evangelho. O Evangelho que nos apresenta quem Deus é. Deus é santo, justo, bom, amoroso, soberano, criador de todas as coisas. Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê, que se faz presente em todos os lugares. Deus que é todo poder, Deus que é toda a vida, e tudo deriva dele. Deus que não se mistura com a sua criação, mas exerce domínio sobre ela. O Deus a quem tudo pertence. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor da justiça, que é sim todo amor, mas que também é fogo consumidor, como o próprio apóstolo Paulo vai falar aqui em Romanos, mais para frente, citando o Antigo Testamento. Os atributos de Deus, justiça, amor, santidade, perfeição, simplicidade, eternidade e por aí vai,
eles não devem ser para nós espécies de gavetas de Deus, compartimentos de Deus, porque sendo Deus simples, no sentido de que Ele é um ser único, de uma única essência, os atributos dele não são partes de Deus, mas são verdades acerca da única essência de Deus. Deus é um só, mas tem crente que fala assim: agora eu quero Deus justiça. Me fizeram uma injustiça, pecaram contra mim, pisaram no meu calo, agora queima, Deus justiça, vem queima, né? Aí depois o cara muda a chave: não, agora eu pequei, deu ruim para mim, mereço o inferno. Você lembra que sempre merece o inferno, né? Mas naquela hora do pecado você lembra. Aí você fala: agora eu quero Deus misericórdia, Deus vem, me perdoa e me leva para o céu. A gente vai virando as chaves de Deus, porque nós, limitados como somos, não conseguimos entender Deus na plenitude da sua essência. Mas eu quero que você faça um exercício, ainda que todos nós sejamos limitados e não compreendamos de fato Deus, que Deus, sendo justo, Ele se revela no Evangelho, que é a boa notícia da salvação dos que merecem o inferno. Percebeu? Deus, enquanto manifesta o amor, Ele também manifesta a justiça. Enquanto Ele manifesta a justiça, Ele igualmente manifesta o amor. Deus, Ele não é ora misericordioso e ora justo. Deus, Ele é igualmente misericordioso e igualmente justo, em todos os momentos. E isso se aplica não somente a esses atributos, mas a todos os demais. Pastor, por que você está falando isso? Porque o texto começou apontando para trás. Não é? Por isso. Aí você fala: pastor, mas olha só, para trás aqui tem a ver só com essa gente pecadora aqui, com esses seres humanos imundos que não prestam para nada. É verdade. Os seres humanos são imundos e eles são inúteis para fazer qualquer bem espiritual. Isso é verdade. Mas eu não posso jamais me esquecer que, ainda que eu seja exatamente isso aí, Deus, somente pela sua graça soberana, escolheu me amar. Porque senão eu olho para 2 versículos como esses aqui, e eu vejo apenas desesperança. Mas quando Deus aponta com justiça e severidade o meu pecado, porque aqui Ele não está falando do pecado dos outros não, né? Está falando do seu, do meu. Quando Deus aponta com severidade o meu pecado, Ele está igualmente demonstrando a profundidade do seu amor por mim. A gente vive numa época, gente, que as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir o que agrada. E a gente sabe muito bem, todos nós que estamos aqui, por mais jovem que seja, que temos crianças, temos adultos, e claro, a maioria adolescentes e jovens, mas até mesmo você, criança, você adolescente, você já sabe que se você tivesse somente aquilo que você queria no momento, a sua vida já teria sido desgraçada. Você já sabe disso. Deus nos ama ao falar a verdade acerca da feiura do nosso pecado. O pecado é feio. O pecado é nojento, abominável aos olhos de Deus. E o pecado, por ser uma afronta terrível contra o caráter do Deus Santo, ele tem a capacidade de nos afastar da plena comunhão com Deus. Afastados da comunhão com Deus, estamos afastados da vida, da fonte de vida. Não estando conectados à fonte de vida, o nosso destino é a morte. E o próprio Paulo vai definir isso de forma muito clara no texto a seguir. Pastor, o que isso tem a ver com adoração? Tudo a ver.
quando eu distorço o objeto da minha adoração, ou seja, quando eu crio um outro Deus para mim, que não o único Deus verdadeiro, necessariamente eu sofro a retribuição do meu pecado, da minha idolatria. Note que querer ocupar o lugar de Deus, ou substituir a posição de Deus como objeto de adoração na minha e na sua vida, faz necessariamente com que o pecado passe a me dominar e eu me afaste cada vez mais de Deus. É assim desde o Éden. Qual foi o papo da serpente com a mulher? Não, pode comer. Come. Vai dar tudo certo. Vai na minha. É batata, vai dar bom. Vai dar bom. Você vai comer o fruto e você vai ver só como que Deus era mau, Deus era ruim. Ele falou para você assim, ó, não come, porque na verdade ele sabe que quando você comer, você vai ser igual a ele. E perceberam o ardil da serpente? Ela fez o ser humano acreditar. Ela levou pela sua argumentação mentirosa o ser humano a acreditar que poderia ocupar o lugar de Deus, botar Deus de escanteio e subir no trono. E é exatamente isso que a gente faz até hoje, e é exatamente isso que acontece no nosso coração toda vez que a gente peca, toda vez que a gente comete um ato que é desagradável a Deus. Agora vamos voltar no texto que a gente leu no início, 24 e 25. Tudo isso foi por isso. Está vendo? Por isso que é bom 2 versículos. A gente pode gastar 15 minutos explicando o por isso. Que no grego são só 3 letras. Dió. Olha que coisa boa. Deus os entregou à impureza. Deus os entregou à impureza. Agora note o verso 25. Eu li só o iniciozinho do 24. Agora olha o 25. Eles trocaram. Mais um exercício de interpretação de texto. A professora Carla ali fica pilhada, não é? Quem é o sujeito da ação do verso 24? Da ação principal do verso 24? Quem faz a ação principal do verso 24? Deus, volta aí no 24, varão. Isso. Deus os entregou. Quem é o sujeito? Quem faz? Quem faz? Deus. Não é? Deus entregou. Deus entregou quem? Os, sim, os são eles, né? Ok, beleza. Ok, tudo bem. Está melhorando, Carla, está melhorando. Verso 25. Verso 25. Agora olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha. Olha, vocês é aqui, o meu aqui. É porque vocês estão voando aqui, eu estou vendo. Não voa não, presta atenção. Concentração. Eles trocaram a verdade de Deus. Quem trocou agora? Veja que Deus ele tem uma ação, que está aí no verso 24, que é consequência da ação do homem. Não apenas a ação que aqui está no 25, mas a ação também do verso anterior, do verso 22 e 23, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Adoração adulterada, adoração destruída, adoração distorcida, tem uma reação de Deus. Deus os entregou
a impureza pelos desejos do coração para desonrarem seu corpo. Qual é o resultado então? Verso 25, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, a qual é bendito para sempre, amém. Veja que o homem adora outra coisa que não Deus. Consequência, Deus o entrega a mais pecado. Consequência dessa entrega a mais pecado, mais mentira no coração do homem, mais impureza e mais pecado. Qual é o resultado disso? Aí você vai procurar agora no texto. Veja que no verso 24 tem uma vez a expressão Deus os entregou. Agora você vai procurar até o final do capítulo 1, as outras duas vezes que aparece isso. Onde mais aparece essa expressão? Deus os entregou. 26 e 28, 26 e 28. Muito bem, muito bem. Você fala, pastor, mas como assim? Parece então, veja se você concorda comigo, parece então que o texto da Escritura está dizendo para mim que quando eu peco, o castigo de Deus é me deixar pecar mais. Aí o que vai acontecer depois? Eu vou pecar mais ainda. Aí o castigo de Deus é esse mais pecado ainda, vai ser ele deixar eu pecar mais. E aí depois eu vou pecar mais ainda. E aí no final das contas, ele vai me deixar à mercê do pecado. Cara, tu já parou a pensar o que é isso aí? Já? Ah, não tem problema não, pastor, é só uma ficadinha, ninguém vai ver. Ninguém da igreja vai saber. O que vai dar ruim? Qual o problema? O problema é que a partir da tua omissão, da tua postura relapsa em relação a vigiar contra o pecado, o resultado é que você vai se afundando no pecado cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. E quando você vê, meu amigo, você está com a lama até o último fio de cabelo. Qual o problema, pastor? É só uma espiadinha na prova do lado. Qual é o problema? Esse negócio de ser crente é muito chato. Ah, meu pai e minha mãe levam na igreja e tal, aí não pode nada. Puxa vida. Qual o problema? É só uma mentirinha. É só um palavrãozinho, só para me enturmar com a galera. Todo mundo que chega no fundo do poço passou por toda a extensão dele. Não é verdade? Onde o poço começa? Onde a queda no fundo do poço começa? Na boca do poço, né? Não é? O cara fica ali, ó, andando na beirinha do precipício. Ah, não tem problema, não vai dar ruim não. Garanto, não vai dar ruim não. Quando ele vê, ele está lá embaixo. Isso pode parecer assim uma palavra sensacionalista, uma palavra de terror, ou até, talvez até uma palavra moralista. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu tenho 40 anos e todos eles vividos na igreja, todos. Meu pai é pastor, meu avô materno era pastor, família de crentes, dos dois lados. E eu vejo, queridos,
quantos e quantos amigos de boas famílias, conhecedores da palavra, muitos que passaram por todo esse ciclo, foram apresentados, classe de EBD, acampamento, retiro, passaram pelo batismo, e quantos eu vejo que hoje vivem vidas totalmente distantes do Senhor. Outro dia eu encontrei uma senhora que tem idade para ser a minha mãe, e de fato ela tem um filho que tem a minha idade, a gente cresceu junto na igreja. Um casal de filhos, né? E aí, perguntando como eles estavam e tudo mais, eu vi uma notícia muito triste, porque esse meu amigo de infância, adolescência na igreja, hoje ele vive uma vida totalmente distante do Senhor. O pai e a mãe continuam firmes na igreja, a irmã continua firme na igreja, mas ele foi embora. Aí a pergunta é, por que foi embora? Porque trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aí você pode falar assim, puxa vida, mas Deus podia impedir. Mas o que o texto está nos ensinando é que aquele que anda longe da mensagem de Jesus, que não desfruta da graça oferecida a ele por Jesus através da fé, que esse terá um coração que será entregue. Perceba a gravidade dessa palavra. Deus os entregou. Não foi o diabo, não foi o amigo que fez ofertas vis. O texto está dizendo que Deus os entregou. Entregou a quê? A quê? Note, a impureza. Pelos desejos do coração deles. E aqui, talvez a gente tenha um ponto desafiador para traduzir o texto, porque a minha Bíblia aqui, a maioria delas, coloca assim no português, para desonrarem o seu corpo entre si. Mas talvez uma outra forma de traduzir seja relacionando essa parte final aqui, para desonrarem o seu corpo entre si, com a palavra impureza. Com a palavra impureza. Se a gente fosse traduzir palavra por palavra, esse verso 24, seria algo mais ou menos assim. Por isso, entregou-lhes Deus em seus desejos do coração para impureza de desonrar os corpos deles neles. Se a gente for fazer palavra por palavra, claro que não faz muito sentido, né? Mas talvez a relação entre impureza e desonra seja muito próximo aqui nesse texto. Veja que tudo acontece por causa do desejo do coração. Deus os entregou nos desejos dos seus corações. É aí que vocês querem viver? É aí que vocês querem encontrar o padrão de verdade? No coração que é enganoso, no coração que não é guardado pela graça de Deus e por isso é uma fonte podre de água, que ao invés de trazer vida, traz morte. É aí que vocês querem encontrar o seu padrão? Então vai. O mundo vive dizendo para a gente, siga o seu coração, segue. É Deus dizendo assim, você quer ser um idólatra? Então segue teu coração.
e veja como é que você vai se arrebentar. É isso que o texto está dizendo aqui. Segue teu coração, faz tudo, todos os desejos do teu coração, faz, vai lá. O mundo diz isso para a gente, e vai ter um momento que Deus vai ver, é isso que você escolhe? Então é isso que você vai ter. Viva segundo os desejos do teu coração, e isso vai te levar à impureza. Agora note, viver segundo os desejos do seu próprio coração é algo fácil de se querer, não é? É algo que todo mundo quer. Eu quero viver segundo os desejos do meu coração. Eu quero realizar todos os meus sonhos. Eu tenho sonho. Aí você coloca aí os seus sonhos, né? Eu tenho sonho de ter muito dinheiro. É pecado ser rico? Não, mas é pecado amar o dinheiro. Pastor, mas como que eu separo uma coisa da outra? Para eu ser rico, eu preciso querer muito ganhar dinheiro. Está vendo? O teu coração colocou o dinheiro no lugar de Deus, porque o teu coração deveria querer muito Deus. Mas agora, por causa do teu sonho, o teu coração quer muito o dinheiro. É por isso que o nosso Deus, Ele mais destrói os nossos sonhos do que realiza os nossos sonhos. Quando eu era adolescente, tinha 15 anos. Quem tem 15 anos aqui? Você levantou a mão, Raquel? Tá bom. Duas irmãzinhas aqui com 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz prova porque eu queria ser militar. Não é? E mais uma vez, não tem problema nenhum nisso, não é pecado. Entenda o que eu vou dizer. O problema é que às vezes a gente sonha tanto o negócio, que Deus destrói o nosso sonho para lembrar que o Deus é Ele, não o nosso objeto sonhado. Perceba a diferença. E eu fiz a minha parte. Eu estudei todos os dias. De manhã até a noite, durante um ano inteiro, eu fiz a inscrição, eu fiz as provas, né? Não foi uma só, foram as provas. E no final daquele ano veio lá a lista dos classificados e eu estava lá entre a lista, não é? E foram 2 anos de exército, 1 ano de preparatório, 1 ano de academia. Mais uma vez, não há pecado nenhum nisso, nenhum. O problema, queridos, é que quando a gente substitui os nossos sonhos, ou melhor, substitui Deus pelos nossos sonhos, quando a gente tira Deus do trono e coloca os nossos sonhos no lugar, sabe o que acontece? Quando a gente é filho de Deus mesmo, o que acontece é o seguinte: Deus ele fala, então eu vou arrancar o sonho. Quando a gente não é filho de Deus, Deus fala, deixa a vida me levar. Não é? E a filosofia de vida, Zeca Pagodinho, ela é vista na experiência de muitas pessoas, né? O cara vai, deixa a vida me levar. E vai para o buraco. Né? E vai para o brejo. Mas quando a gente é filho de Deus, Deus ele vai um a um retirando os ídolos do nosso coração. Mais cedo ou mais tarde. Talvez você fale assim, não, poxa, mas esse aqui eu gosto tanto, Deus, não arranca não. Esse aqui é o meu ídolozinho de estimação, tira esse não. Deixa ele aqui comigo. Aí Deus, com seu senso de humor celestial, ele fala, é esse mesmo aí que eu vou derrubar, agora. Não é para amanhã não, é agora. Aí dói, aí você chora, às vezes até esperneia, se revolta. Mas como Deus é bom, né? Porque ainda assim Ele vai e arranca. Ele derruba, Ele lança por terra todos os ídolos que nós mesmos erguemos no nosso coração. Mas acontece que isso, quando o coração é rebelde, quando é um coração sem Deus, não.
Deus entrega, fala, é teu coração te mandando? Então vai, segue o teu coração. Seguir o coração todo mundo quer, mas viver na impureza ninguém quer. Quem gosta de sujeira? Alguém levantou a mão aí? Alguém falou, eu? Entendi. Mas dependendo da faixa etária, gosta mesmo de sujeira, né, pai? Né? Tem uma fase assim que a criança gosta mesmo de fugir do banho. Aí a gente vai lá, arrasta e fala, vai tomar banho, moleque. Não é? Ainda bem que é curto, é uma fase curta, mas ela existe. Poucas pessoas gostam de sujeira, vou diminuir, não vou dizer que é ninguém, vou dizer que são poucas. Poucas pessoas gostam de sujeira. E como a gente não gosta de sujeira, a gente quer ficar longe dela. Mas é justamente os desejos idólatras do nosso coração que nos levam para dentro da sujeira. Siga o seu coração e seja alguém que vive uma vida odiosa aos olhos do Deus Santo. Seja alguém que Deus olha. Se Deus tivesse nariz, né, ele respira e sente um cheiro terrível, asqueroso. Não o aroma suave que sobe do altar, mas um cheiro de morte. Siga o seu coração e viva impuro. Chegando ao ponto, inclusive, dessa impureza transbordar de dentro para fora, alcançando a expressão mais clara do corpo em relação ao outro. Percebe como o verso 24 termina? Para desonrarem o seu corpo entre si, ou desonrar os seus corpos neles. Aqui é uma referência entre uns e outros. Pessoas que, ao invés de usarem os seus corpos para amar, usam os seus corpos para violentar, para usar, para oprimir, para maltratar e para desfigurar a imagem de Deus neles. Depois será falado sobre as implicações disso de forma mais detalhada na próxima parte do texto, com relação às expressões da sexualidade. O apóstolo Paulo, ele inclusive vai falar com todas as letras acerca da homossexualidade. Que é um assunto hoje que é o seguinte, se você não é a favor, você é um ET, você é o cara todo errado. Mas o que a Bíblia está dizendo, queridos, é que aqueles que fazem isso, eles fazem isso porque eles trocaram a verdade pela mentira. Verso 25, e aqui a gente caminha para o final. Eles quem? Aqueles que seguiram seu coração, aqueles que desonraram seus corpos, aqueles cujos ídolos transbordaram a imundície de tal maneira que o fedor é visto e percebido por onde vai, por onde passa. Você conhece gente assim? Eu conheço. É incrível como há pessoas que expressam a sujeira da sua mente e do seu coração com tanta facilidade, o cara nem disfarça. O que é isso? Exatamente aquilo que Paulo relata aqui. Mas no verso 25 ele diz, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Num primeiro momento, na ação do homem que sofre a justa retribuição de Deus, uma troca, uma mudança, uma mentira deliberada, e uma mentira que é tão repetida,
que chega ao ponto de se tornar verdade no coração daquele que a professa. A verdade de Deus pela mentira. Verdade de Deus acerca da sexualidade. A homem, a mulher, a sexualidade é bênção de Deus para ser desfrutada exclusivamente dentro da aliança do casamento. Deus, quando estabelece esse seu padrão, Ele nos abençoa profundamente na nossa sexualidade. Mas qual é a mentira que substitui a verdade de Deus? A sexualidade é um bem individual que deve ser usado segundo os critérios do próprio coração de cada um, segundo aquilo que cada um acha que é melhor para si, numa busca desvarada e infinita pela própria felicidade, independente que para isso você tenha que usar seja lá quem for, maltratar seja lá quem for, ou desfigurar até mesmo a si, o seu próprio corpo, no objetivo dessa busca infinita e fútil. Essa é a mentira. A mentira que substitui a verdade de Deus. Por que isso acontece? Acontece, mais uma vez, por causa da adoração. Não desvirtue a sua adoração. Alerta 1. Olha como o texto termina. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Aqui, o tradutor da minha versão, ele tentou dar uma melhorada aqui no português. Mas todos esses 3 verbos do 25 aqui estão conjugados no mesmo tempo. Trocaram, adoraram e serviram. Todos eles são o mesmo tempo. Então aqui ele colocou, eles trocaram, mas depois parece que como eles trocaram, o modo pelo qual eles trocaram foi adorando e servindo. Mas não é bem isso que o texto está querendo dizer aqui. Aqui esses textos eles estão empilhados. Na verdade, não existe uma ação que deriva da outra. As ações elas são simultâneas, elas são idênticas. Por que eu troco? Porque eu adoro outra coisa. Primeiro eu troquei a minha adoração, agora eu troco a verdade pela mentira. Por que eu sirvo outra coisa que não Deus? Porque eu adoro outra coisa que não Deus e porque eu já troquei na minha mente a verdade pela mentira. E a gente pode fazer isso em relação a todos os verbos aí. E qual é o objeto dessa adoração que faz com que eu troque a verdade pela mentira? Qual é o objeto desse serviço que faz com que eu confunda a verdade com a mentira? A criatura. A criatura. Aqui, mais uma vez, é uma referência que o apóstolo Paulo fala, aquilo que ele tocou ali no verso 23, que é uma denúncia muito clara a sistemas de idolatria daquela época. Porque antigamente as pessoas praticavam essa idolatria nos templos pagãos. Alguns desses deuses da antiguidade se assemelhavam a seres humanos, outros se assemelhavam a animais. A substituição da adoração do Criador, agora é a criatura o objeto da adoração. Mas vamos ampliar um pouco mais para os templos da nossa época. Adoraram e serviram os deuses criados por si mesmo. E adoraram e serviram nos templos que erigiram para si mesmos. O templo universidade, que acredita que um método elaborado pelo homem vai alcançar a verdade universal. Que mentira, né? A ciência é útil, boa, deve ser valorizada, não resta a menor dúvida, mas ela é reducionista por essência. Ela nos responde quanto concreto e ferro eu ponho nessa coluna.
para sustentar esse negócio aqui e o telhado não cair na nossa cabeça. Ela cataloga e identifica lá que tem um animal que tem 6 patas, outras 8, outras 100, né, Isabel? E por aí vai. E que eventualmente um faz uma coisa, outro faz outra, e aquilo pode ser útil para... A ciência ela é boa porque ela se preocupa com o que é útil, a boa ciência. Mas muitas pessoas, elas estão na expectativa idólatra de que a ciência vai responder o que somos, por que existimos, de onde vimos e para onde vamos. E isso jamais vai acontecer. Jamais vai acontecer. Os porquês, eles sempre vêm em cadeia, não é? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E lá no final, tem Deus. Necessariamente tem Deus. Mas quando alguém diz, eu não acredito em Deus, eu confio no meu conhecimento, no meu intelecto, ele é absoluto e superior a tudo e todos. Ele é um idólatra, se curvando a um Deus falso, num templo pagão. A academia, outro templo da nossa época, né? Se você vai à academia, é um negócio curioso, às vezes até cômico. Como as pessoas, elas buscam desvaradamente um determinado padrão de beleza. E é um ambiente de exibicionismo, que inclusive o crente tem que tomar muito cuidado. E naquele ambiente, o que as pessoas estão fazendo? Não estão cuidando da sua saúde, que é bom e bíblico. Elas estão, muitas delas, né? Simplesmente se curvando a um Deus falso, que faz promessas falsas, num templo pagão que ele mesmo erigiu. O que é o banco? Será que é só um lugar onde a gente guarda o nosso dinheiro? Não. Não. É um lugar onde as pessoas confiam absolutamente no dinheiro. Mais uma vez, não todas, mas muitas delas. E que seja aquele que vai tomar o crédito, muitas vezes de forma impensada, não calculada, porque afinal de contas ele já acreditou piamente que ele só será feliz se ele tiver aquilo que ele não pode comprar. Seja de outro lado, aquele indivíduo que vai depositar a sua fortuna e dia após dia ver seu capital crescer e falar, agora eu sou todo poderoso e suficiente porque eu tenho muito dinheiro. Seja de um lado ou outro, ambos confiam num Deus que promete tudo e não entrega nada. E não se pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Trocamos a verdade de Deus em mentira, por quê? Porque antes escolhemos adorar qualquer coisa que nós mesmos estabelecemos como divindade em lugar do próprio Deus. Mas o texto termina da maneira mais incrível que ele poderia. A adoração que não presta é a adoração da criatura, mas existe uma adoração perfeita, que não tem a ver com o adorador, mas tem a ver com o objeto adorado. Com quem adoramos? Adoramos o Criador. E o apóstolo Paulo, simplesmente em mencionar o Criador, ele já faz questão de adorar o Criador, que é bendito para sempre. Amém. A justiça de Deus pune com mais pecado o pecador, pune com mais iniquidade o ímpio, e pune também com a condenação eterna aquele que jamais se arrepende. Mas a justiça de Deus se manifesta também pelo Evangelho.
O evangelho que conta a boa notícia de que esse ciclo em direção ao fundo do poço, esse ciclo de idolatria, esse ciclo de afastamento de Deus, pode e deve ser interrompido por uma ação que o próprio Deus já realizou. A justiça de Deus se manifesta no evangelho. Não é a justiça de Deus descoberta por nós que inventamos o evangelho, não. Deus, Ele veio e disse, eu amo vocês, e porque eu amo, eu vou dar o meu filho para morrer no lugar de vocês, e Jesus morreu, pagou o preço do nosso pecado, de modo que Ele garante e promete, que todo aquele que crê, vai viver eternamente, vai viver na companhia do Criador, que é bendito para sempre, amém. E talvez você tenha chegado até aqui, e talvez você até vá no PG, você tenha alguma função aqui nessa liturgia, nesse encontro, talvez você seja assíduo na EBD, talvez você seja filho, neto, bisneto, trineto de crente, mas você ainda não tenha tido um encontro verdadeiro com Jesus através da fé. E se isso está acontecendo na sua vida, você já tendo ouvido tantas vezes a mensagem, mas não tenha dado um passo de fé ainda, eu preciso te dizer o seguinte, por mais bonzinho que você pareça ser, você está no ciclo de falhas que vai te levar ao fundo do poço. No final das contas, se você não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, você sofrerá a pena da condenação eterna. Não tem outro papo, não tem outra conversa. Qualquer coisa que a gente fale além disso não é evangelho. Evangelho que não anuncia a gravidade do pecado não é evangelho. Evangelho que só fala assim, Deus te ama. Legal que Deus me ama, e daí? Para que eu preciso de Deus? Se eu só falo do amor e não explico a necessidade desesperada que nós temos desse amor, não é evangelho. E talvez hoje você saia daqui impactado com a realidade, a gravidade, a sujeira do pecado. Isso é bom, porque o primeiro passo da conversão é uma profunda e terrível convicção de pecado. É a certeza absoluta que você não pode se salvar, que tudo que há em você, por mais que você ache bonzinho e legal, é abominável diante de Deus. Todos os atos feitos na força do teu braço são sujos diante de Deus. Mas junto com a convicção do pecado, vem também uma convicção ainda maior e mais preciosa, de que a graça de Deus, ela é muito maior do que o pecado. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E hoje pode ser o dia de você ter esse encontro com a graça preciosa de Jesus Cristo. Não conheço todos aqui, ainda que a gente pressuponha que todo mundo que vem até esse lugar seja crente, pelo menos todos aqueles que estão no Atos 6, lá no hall de membros, né? Pressupomos, somos da mesma igreja, mas ainda assim eu preciso alertar, não se engane, religiosidade leva para o mesmo inferno de todas as coisas que a gente vê aí fora acontecendo no mundo. Se você não confia só em Jesus, exclusivamente em Jesus, para a sua salvação, você ainda não teve um encontro com essa justiça de Deus que se revela de fé em fé. Mas há também um outro alerta que eu quero fazer, porque de fato eu sei que muitos aqui conhecem verdadeiramente a Jesus, louvado seja Deus por isso, mas eu preciso dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós muitas vezes também nos deixamos enganar por esse pecado que chama pecado, por esse abismo que chama outro abismo. Talvez você tenha vindo até aqui, e você venha regularmente na igreja, você tenha tido um encontro verdadeiro com Jesus, mas você não está conseguindo sair, porque você está tentando sair sozinho,
Você vem à igreja e depois você liga o seu computador e vê pornografia. Você vai para a escola e engana professor, professora, e a mentira é o seu padrão. Já talvez tenha chegado ao ponto dos seus colegas nem saber que você é crente. Talvez você volte para sua casa e depois de levantar a mão e adorar a Deus, glorificar a Deus, você desonra pai e mãe, regularmente. Não consegue ter uma conversa civilizada com seus pais, não consegue obedecê-los, não consegue seguir as suas orientações, não consegue honrá-los como seus pais. Você sabe onde talvez o ídolo esteja ganhando no seu coração e esteja difícil de que ele seja lançado por terra. E eu quero dizer o seguinte, que mais uma vez a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, de fé em fé. O crente que quer se manter de pé diante da luta do pecado, ele prega o Evangelho para ele mesmo todos os dias. Ele sabe que não é ouvir a igreja apenas que vai fazer com que ele tenha vitória. Ele sabe que não é o cantar no coral, no louvor, vir à escola dominical que vai fazer ele ter a vitória. Ele sabe que somente a graça de Jesus pode sustentá-lo vitorioso. Às vezes a gente fala de 5 passos para isso, 3 para aquilo, 10 para aquilo outro. Tem passo nenhum, tem um passo só, Jesus. A vida cristã vitoriosa tem um passo só, comunhão com Jesus através da fé. Acreditar nele, na suficiência dele, totalmente todos os dias. Agora é difícil, porque o mundo nos assedia, que outras verdades se apresentam para nós, mas nós podemos resistir. E eu quero terminar orando exatamente por isso, para que todos nós aqui possamos resistir. Esse texto aqui, ele é uma referência às pessoas que estão vivendo no pior do pecado. Mas não deixa chegar lá não. Por favor. Se você não conhece ainda Jesus, se arrependa hoje. Se você já conhece e está fraco, volte a Ele hoje. E todos os dias, para que assim você viva uma vida vitoriosa, que adora somente ao Criador, jamais a criatura, ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Deus, obrigado por esse tempo aqui com essa juventude preciosa. Te agradeço, ó Deus, porque podemos falar sem melindres da verdade do Evangelho, da sujeira do pecado, mas também da grandiosidade da Tua graça salvadora. Obrigado, Deus. Te agradecemos. Que o Senhor fortaleça os fracos nessa noite. E que se porventura alguém ainda não conhece a Tua salvação, que possa ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo também nessa noite. É a nossa oração. E a fazemos em nome de Jesus. Amém.